Bom dia a todos, meu nome é Alexandre, estamos no canal do Grande Coração. Em nossa palestra de hoje, iremos falar a respeito das formas pensamento. Iremos começar a desenvolver todo um conjunto de reflexões que nos auxilie a compreender como as formas o que são as formas pensamentos, desculpem, como elas se constroem em nosso sistema energético, qual é a consequência dessas formas pensamentos em nosso próprio sistema energético e no ambiente, e o que está envolvido na sua construção que permite que determinadas formas pensamentos sejam mais intensas, tenham um poder de durabilidade maior, e o que existe em determinadas formas pensamentos que tornam elas mais enfraquecidas. Nesse sentido, é muito importante que façamos uma introdução e que possamos desenvolver que todo pensamento e todo sentimento vão criar vibrações específicas nos corpos, no sistema energético, que tem a propriedade de representar no ambiente esses pensamentos e esses sentimentos. Tivemos toda uma aula, uma série de vídeos explicando a respeito do funcionamento dos diversos corpos de energias, alguns corpos mais densos, outros corpos mais sutis, que envolvem a nossa consciência espiritual. E o pensamento e o sentimento vai ser representado no ambiente pela vibração desses corpos. Então, o pensamento, por exemplo, abstrato, que é esse pensamento filosófico, que lida com as questões do conhecimento abstrato, e também os sentimentos, que é um produto mais refinado das emoções, como, por exemplo, a afetividade, delicadeza, compreensão, serão representados energeticamente através das vibrações do mental superior. O pensamento concreto, que é esse pensamento, essa inteligência pragmática para lidar com as coisas do dia a dia, será representado no ambiente, em termos de vibrações, pelo corpo mental inferior. As emoções, que é medo, ansiedade, raiva, pressa, as paixões e os desejos serão representados no ambiente pelo corpo astral. Então, percebemos que todo pensamento e todo sentimento vai encontrar como se fosse uma área do nosso campo energético específico para captar esses pensamentos e sentimentos e para representar em termos de vibrações no ambiente. Ora, cada pensamento e cada sentimento vai gerar uma onda vibratória, uma expansão energética que está relacionado ao material daquele sentir e daquele pensar, à essência daquele sentir e daquele pensar, mas também cada pensamento e sentimento vai construir uma forma energética que representa, através daquela forma e através das vibrações que tenham naquela forma, o que foi sentido e o que foi pensado. As formas e as vibrações que serão emanadas como consequência do sentimento e do pensamento vão influenciar os nossos ambientes ao redor, influenciando as pessoas também que estão presentes nesse ambiente. Então, nós vamos encontrar uma diversidade de energias mais densas e mais sutis que estão vibrando ao nosso redor e que vieram e que se formaram como consequência das vibrações que as pessoas emitem através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Essas energias mais densas e sutis promovem determinados efeitos, por exemplo, na saúde, por exemplo, no comportamento, por exemplo, no processo mediúnico.
E sempre foi um interesse dos pesquisadores buscar perceber de que maneira que a nossa subjetividade, ou seja, as nossas emoções e os nossos pensamentos, quando falamos subjetividade, estamos querendo nos referir àquilo que acontece no nosso mundo interior, de que maneira que essa subjetividade constrói energias ao nosso redor. Isso mobilizou para que diversos homens da ciência, preocupados com essa realidade, buscassem criar experimentos que permitissem o registro da influência dos pensamentos e dos sentimentos nas energias. E isso é muito importante, porque quando falamos de formas, pensamentos, estamos querendo nos referir a construções energéticas que apresentam uma forma e que duram por um certo tempo e que são construídas como consequências do que sentimos e do que pensamos. Um pesquisador que existiu, chamado Baraducki, criou aquilo que ele nomeou como iconografia, que consegue captar, através da fotografia, as ondas invisíveis do pensamento. Ele criou, então, uma chapa magnética que permite registrar a forma que o pensamento constrói durante o seu processo. Ele chamou isso de fotografia do pensamento. Nessa chapa existia ali presente sais de pratas que permitia a consequência de determinados efeitos químicos quando na proximidade das ondas energéticas do pensamento. Então, nesses sais de prata formavam-se formas que estavam relacionadas ao que a pessoa estava pensando naquele momento. Uma coisa que é importante é que essas formas que eram representadas nessa chapa não eram as formas pensamentos formadas, por exemplo, pelo corpo mental, e nem as formas pensamentos formadas pelo corpo astral. O corpo astral é uma realidade que pertence à quarta dimensão e o corpo mental à quinta dimensão. Então, esses aparelhos que estão presentes na dimensão física não possuem condições de registrar as energias dessas dimensões mais sutis. O que acontecia é que esses sais de prata conseguia registrar o efeito do pensamento na matéria etérica. Vamos nos lembrar a respeito dos nossos corpos. Nós possuímos um corpo físico, nós possuímos um duplo etérico, um corpo astral, corpo mental que é dividido em concreto e abstrato, ou mental inferior e mental superior, corpo búdico e corpo átmico. Cada um desses corpos vibram em dimensões mais sutis, tirando o corpo físico e o duplo etérico, porque ambos pertencem à dimensão física, sendo o corpo físico uma realidade das energias mais densas da dimensão física, e o corpo astral, o duplo etérico, uma realidade mais sutil das energias físicas. Então, a pessoa provavelmente estava pensando em algo, especificamente isso reverberou nos corpos energéticos, mas acontece um fenômeno de hierarquia energética entre os corpos. Pegando o exemplo que demos lá no início, quando falamos a respeito de que o pensamento abstrato pode criar formas no corpo mental abstrato ou superior. Então vamos imaginar que eu estou tendo uma reflexão filosófica a respeito da importância do amor em nossa sociedade. Em determinado momento, o meu pensamento pode criar uma forma energética que tem um simbolismo que representa esse conjunto de reflexões, ok?
De repente, vamos lá, estava numa reflexão filosófica profunda e se formou uma estrela, que foi um símbolo representativo daquilo que eu pensei. Uma abstração, porque de alguma maneira, para o meu mapa de mundo, essa estrela de 6 pontas representa um pouco dos princípios daquilo que eu estou pensando, das reflexões que eu estou elaborando. Nós iremos ver que existem formas, pensamentos que se desenvolvem na forma de simbologias, porque a pessoa não está pensando numa forma concreta específica. Ela está tendo reflexões abstratas, mas isso reflete de alguma maneira na energia e cria formas específicas na energia que simbolizam aquilo que a pessoa está pensando e está sentindo. Então, no meu exemplo, eu estou pensando a respeito de reflexões específicas sobre a importância do amor na nossa sociedade. E se forma essa estrela no meu corpo mental superior, que é o corpo que vai mediar os pensamentos abstratos. Só que isso vai ter um efeito no meu corpo astral, que também vai emanar uma energia astral como decorrente daquilo que eu estou pensando e sentindo, e isso vai ter um efeito no meu duplo etérico, é o efeito de hierarquia. O corpo específico que é responsável em mediar aquele tipo de pensamento é o primeiro a fazer a emanação, mas os corpos inferiores vão também representar isso. É o efeito de hierarquia. Então, o que acontecia na iconografia de Baraduc é que ele registrava o efeito do pensamento na matéria etérica. Porque aquele pensamento ou aquela emoção que criou uma forma pensamento, que criou uma forma energética, seja no corpo astral ou no corpo mental, através do efeito da hierarquia, imprimiu essa forma também na matéria etérica. Esse sais de prata conseguia registrar o que acontecia na matéria etérica, que a gente pode chamar de matéria mentoastralina eterizada, porque é o efeito na energia etérica do que aconteceu no corpo mental ou no corpo astral ou nos dois. Então, o que estava sendo registrado na aparelhagem não era a forma original, seja que foi exudada pelo corpo astral ou pelo corpo mental, mas era a forma, pelo efeito hierarquia, que se sedimentou na matéria etérica e aquele aparelho. Por ter os sais de prata, por conseguirem registrar as vibrações sutis da matéria etérica, conseguia então reproduzir, e aí acontecia o fenômeno da fotografia do pensamento. Para se registrar a forma pensamento que o corpo astral exuda, expressa, constrói, ou que o corpo mental constrói, é necessário que a pessoa tenha a vidência astral ou a vidência mental. Nesse momento em que o vidente ele registra as vibrações do corpo astral ou do corpo mental, ele consegue ter um vislumbre da forma pensamento original. Mas esse vislumbre, e isso é muito importante lembrarmos, isso é muito comum acontecer no fenômeno da vidência, esse vislumbre não será uma representação real total. O vidente, ele filtra aquilo que vê, de acordo com o seu mapa de mundo. Quando falamos mapa de mundo, queremos dizer que é o conjunto de crenças, o conjunto de valores, o conjunto de experiências, o conjunto de conhecimentos, o conjunto de sentimentos que a pessoa tem. Essa totalidade forma o nosso mapa de mundo e nós interpretamos a vida com os materiais que existem nesse mapa de mundo. Ou seja, a vida não entra diretamente dentro de nós. Ela é filtrada, ela é representada em nosso sistema interior através do nosso mapa de mundo. Então, quando um vidente vê uma forma pensamento, ele representa aquilo com o seu mapa de mundo. Então, ele vai ver aquilo com limites. Talvez ele não vai perceber todos os detalhes daquela forma pensamento, porque o seu mapa de mundo não apresenta condições para que ele registre todos esses detalhes.
Talvez a realidade vai ser um pouco distorcida do que ele vai perceber daquela forma pensamento, porque o seu mapa de mundo não apresenta condições para esse registro de forma mais clara e verdadeira. Então, as formas pensamentos, quando elas se criam, elas têm uma realidade que é fruto do que o pensamento e o sentimento formou, e uma riqueza de detalhes que é fruto da clareza com que foi pensado ou sentido, da força com que foi pensado e sentido, e nem sempre o vidente consegue registrar essa riqueza de detalhes ou essa realidade. Mas a grande questão é que a única maneira de percebermos as formas pensamentos é através da vidência astral ou mental. E quanto mais esse vidente tiver um mapa de mundo enriquecido com conhecimentos, com crenças, com valores mais amplamente desenvolvidos, mais ele vai conseguir perceber essa forma de pensamento próxima da sua realidade. Importante, quando falamos de forma pensamento, lembrarmos do conceito de aura. Todos os corpos, duplo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo búdico e corpo átmico, emite uma radiação ao seu redor. Então nós teremos as auras singulares e a aura totalizada. As auras singulares é a irradiação que provém de determinado corpo específico. Por exemplo, nós temos a aura do duplo etérico, que é também chamada da aura da saúde. Nós temos a aura, as irradiações do corpo astral, temos do corpo mental, temos do corpo búdico, temos do corpo átmico. E apresentamos um conjunto de vibrações, uma expansão energética que representa todo o conjunto dessas auras, que podemos chamar de aura totalizada ou aura integrada. Importante pensarmos que, a respeito de aura, temos uma aura totalizada e um conjunto de auras singulares, particularizadas, que é uma radiação desses complexos energéticos. A aura do duplo etérico é uma radiação do complexo energético duplo etérico. E é nessa aura que é produzida as formas pensamentos. Então, as formas pensamentos astrais são produzidas na aura astral. As formas pensamentos mentais são produzidas na aura mental. Ok? Relembrando o conceito de aura, para a gente poder entender esse conceito dentro da produção das formas pensamentos. Então, o corpo mental, ele possui um conjunto de matéria, que é a matéria mental. Da mesma maneira que o nosso corpo físico possui um conjunto de matéria que são os átomos do corpo físico, e possuímos uma variedade de átomos, o nosso duplo etérico possui matéria física etérica e uma variedade de matéria etérica, mais sutil, mais densa. O nosso corpo astral possui um conjunto de matéria astral. O corpo mental tem matéria mental e tem uma variedade de matéria mental, combinações de matérias mentais mais densas e mais sutis, que está relacionado ao grau de evolução daquele ser. Ou seja, uma pessoa que tem uma evolução mais aprimorada, uma evolução mais ampla, vai possuir matéria mental no seu corpo mental mais sutil. O que existe na dimensão mental de matéria mais sutil é o que vai constituir o seu corpo mental. Uma pessoa que tem uma evolução menor vai ter matéria mental no seu corpo mental mais densa. Então as matérias mentais densas que constituem a dimensão mental vão
envolver, estarão presentes nesse corpo mental de uma pessoa que possui uma evolução menor do que aquela que eu disse, né? Evolução sempre é relativo, depende de onde nós estamos nos respaldando para falar que é mais evoluído ou menos evoluído. Eu posso ser mais evoluído do que Hitler, mas sou bem menos evoluído do que Francisco de Assis. E vão ter pessoas que vão possuir aí, de acordo com sua evolução, um corpo mental que em parte vai ter matéria densa mental e em parte vai ter matéria sutil mental. Ok. A delicadeza e a flexibilidade do corpo mental vai depender do tipo de matéria mental que está presente na sua constituição. Matérias mentais mais densas formam um corpo menos delicado e menos flexível às reações do pensamento. Matérias mentais mais sutis formam um corpo mental mais delicado e mais flexível, mais reativo aos pensamentos e às emoções. E não só aos pensamentos e às emoções, mas também mais reativo ao tipo de pensamento e emoção. Por exemplo, reflexões de crenças limitantes, que é pensamento, ok? Vai criar no corpo mental, vai ter mais ressonância com a matéria do corpo mental mais densa. A matéria do corpo mental mais densa vai vibrar pela influência de pensamentos também mais densos, como por exemplo, crenças limitantes. Agora, reflexões sutis sobre as leis da vida e profundas vai reagir na matéria sutil que está no corpo mental. O tipo de matéria vai estar presente no corpo específico, por exemplo, matéria mental, no corpo mental. O tipo de matéria que vai estar lá está em afinidade com o tipo de pensamentos que o ser tem. E vai reagir a esses pensamentos quando o ser manifestar essas forças internas. Então, a delicadeza ou a brutalidade, a maior flexibilidade energética vai estar de acordo com o tipo de matéria mental que o corpo mental possui. O pensamento, então, vai criar nessa matéria mental vibrações. E essas vibrações vão se manifestar através de cores específicas, de sons específicos, de representações específicas que refletem aquela vibração. Essa vibração ou essa força vai criar na matéria mental do corpo mental não apenas cores, mas também uma forma específica que representa aquela vibração. Então, você pensa, nós estamos falando do corpo mental, então nós estamos falando de pensamento ou de sentimentos, delicadeza, amorosidade, compaixão, mas vamos ao exemplo do pensamento. Você pensa e esse pensamento vai criar uma vibração na matéria mental do seu corpo mental. Essa vibração vai produzir cores específicas, sons específicos na matéria mental do corpo mental. Mas essa vibração vai também criar uma forma na matéria mental do corpo mental. Ok? E essa forma que vai se formar na matéria mental do corpo mental vai atrair, né? É uma forma que é como se fosse um holograma que na matéria mental do corpo mental se expande e fica na aura do corpo mental. Esse holograma, essa forma que se cria, vai atrair do ambiente matérias mentais que estão afins àquela forma,
àquela vibração, aquele conjunto de matéria mental que se deslocou, criou um holograma mental e foi atraindo matérias mentais que estavam no ambiente. Então essas matérias mentais que estão no ambiente é como se fosse os átomos que vão constituir o corpo da forma pensamento. Essas matérias mentais vão envolvendo aquela forma que se criou na aura do corpo mental e permitindo que se forme um corpo ou uma forma mental que nós chamamos de forma pensamento mental e que adquire uma vida relativa. Um corpo energético de matéria mental com uma programação, uma vida relativa que está relacionado àquele pensamento que tivemos. Então, eu estava dando um exemplo de um pensamento elevado. Eu estava dando um exemplo de uma reflexão abstrata filosófica. Isso então criou vibração na matéria do meu corpo mental. Essa vibração permitiu uma exudação de uma imagem holográfica que representa o meu pensamento. Essa imagem na aura do meu corpo mental atraiu matéria mental que foi envolvendo essa imagem e temos aí a criação da forma pensamento, que tem a forma pensamento mental, que tem uma vida relativa e que tem uma programação que reflete essa forma pensamento, que vai se deslocar e que vai ficar no ambiente. Ela tem lá uma programação que está relacionada aos pensamentos que tive sobre as leis da vida, sobre as reflexões elevadas que eu estava fazendo. A esse tipo de matéria, de forma pensamento mental, chamamos de elemental artificial mental, que tem na sua programação aquilo que estava presente quando estávamos pensando ou quando estávamos sentindo. Lembra que o sentimento, amor, compaixão, delicadeza é também mediado pelo corpo mental superior. Por isso, o sentimento forma pensamentos mentais também, elevadas. E dependendo se o sentimento é muito sublime, pode até formar uma forma pensamento búdica, que é uma outra categoria de forma pensamento. Nós chamamos de elemental artificial as formas pensamentos, porque os elementais naturais são formados por aqueles seres que estão na evolução entre o reino animal e o reino nominal. Está na fase de transição para despertar a autoconsciência contínua, como diz André Luiz. Fala que os homens, os seres humanos, o princípio inteligente que é criado lá pela divindade. Nós não vamos nos aprofundar nesse conhecimento. Estou apenas fazendo uma contextualização, que é como se fosse o germe que vai dar origem no futuro à consciência espiritual. O princípio inteligente criado por Deus passa por todos os reinos, minerais, reino mineral, vegetal, animal. Em cada um dos reinos, ele vai se preparando, criando os fundamentos para emergir a consciência espiritual. No reino animal, segundo André Luiz, esse princípio inteligente já adquire um pensamento descontínuo ou fragmentado, ou seja, tem flashes de percepções, ainda não tendo uma autoconsciência contínua. O próximo reino entre o animal e o hominal é o elemental. São aqueles espíritos que são considerados espíritos da natureza, que trabalham nos ambientes, nos reinos elementais, no elemental do fogo, da água, do ar e da terra.
são considerados pelas tradições esotéricas esses espíritos da natureza ou elementais naturais, salamandras, que são os elementais do fogo, as ondinas, que são os elementais da água, os gnomos, que são os elementais da terra, os silfos ou sílfides, que são os elementais do ar. Então chamamos de elementais naturais esses seres que estão na fase de transição entre o reino animal e o reino nominal. Formas, pensamentos, elas adquirem vida e durante o tempo que elas estão vivas, elas agem. Nós chamamos de elementais artificiais. Porque são formas, são vidas criadas como consequência do pensamento e do sentimento e que tem um tempo de duração, maior ou menor, mas não importa, tem um tempo de duração. Chamamos então de elemental artificial mental a forma que se criou como consequência da expressão do pensamento e do sentimento. Muito bem. Quando o foco da nossa interioridade está nos desejos e nas emoções, lembrando que emoções são medo, pressa, ansiedade, raiva, etc. E o desejo tem aquele caráter de egocêntrico, né? No sentido de querer ter aquilo, e também é uma emoção. Quando o nosso foco está em desejos e em emoções, e esse foco pode estar em objetos ou emoções de uma maneira geral, você pode ter raiva de alguém, então é uma raiva focada em objetos ou em alguma pessoa. Ou você pode estar tendo uma tristeza que você não sabe explicar qual é o motivo e está relacionado ao seu dinamismo interior. Mas quando o nosso foco está em desejos ou emoções, isso vai repercutir no nosso corpo astral. Porque o corpo astral é o corpo que reflete os desejos, as paixões e as emoções e a vontade. Então, quando o nosso foco está em desejos e emoções, isso vai repercutir energeticamente em nosso corpo astral. Da mesma maneira que o nosso corpo astral, da mesma maneira que o nosso corpo mental possui uma variedade de matéria mental, mais densas ou mais sutis, o nosso corpo astral possui uma variedade de matéria astral, mais denso ou mais sutil, tendo uma combinação de matérias astrais. Algumas partes são mais densas, outras partes são mais sutis, etc. As pessoas que possuem uma evolução mais limitada vai ter no seu corpo astral matéria astral mais densa. E esse corpo astral vai se apresentar em cores mais escuras, porque a densidade cria vibrações menos sutis. E foi observado que essas vibrações mais sutis, lembra que toda vibração cria cor, cria som, foi observado que essas vibrações mais densas, menos sutis, criam cores mais escuras. Por exemplo, é observado na constituição a matéria densa do corpo astral como consequência do que o ser tem em termos de emoções, desejos, etc., vai se manifestar nas tons marrons, verde escuro, vermelho, e essas matérias estarão mais globalizadas, mais distribuídas. Numa evolução mais ampla, nós vamos ver um corpo astral trazendo matéria astral mais sutil e apresentando nessas matérias vibrações e cores mais claras. O corpo astral, então, vai formar formas, pensamentos astrais, ok? Que vai agir na dimensão astral. Temos na base das formas, pensamentos astrais, emoções e desejos. E muitas vezes as formas astrais, elas são também chamadas, em alguns aspectos, de forma, pensamento, mento astralina. Por quê? Porque
Muitas vezes as emoções são acompanhadas de pensamentos, de crenças limitantes, de ideias inadequadas. Eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento de raiva sobre uma pessoa. E quando estou sentindo essa raiva sobre alguém, eu penso coisas a respeito dela. E esses pensamentos são ilusórios, porque não reflete a essência espiritual desse ser que nasceu para a perfeitude. Mas eu estou criando esses pensamentos. Então o que acontece? Muitas vezes essas formas, pensamentos astrais, elas têm um caráter também de energia mental que foi mediada pelo corpo mental concreto, que é a parte do corpo mental energética mais densa que pode mediar pensamentos desse teor. Então, muitas vezes os desejos e as emoções vai ter um caráter também de pensamento. Então, as formas mentais astrais, elas vão ter uma natureza de vibrações que vai repercutir no corpo astral. Eu senti, aliás, eu me emocionei, eu tive desejos, eu expressei paixões. Isso cria vibrações na matéria do meu corpo mental. Essa matéria, essas vibrações na matéria do meu corpo mental também criam um holograma que fica na minha aura astral. E esse holograma atrai matéria astral correspondente às vibrações que eu estou apresentando. E essas matérias astrais envolvem aquela forma, né? Porque lembra, cria um holograma, que é uma forma, que é a exteriorização em termos de forma do que estou vibrando. Essa matéria astral envolve essa forma, dá um corpo astral a essa forma, e temos aí a forma pensamento astral, ou se tiver um caráter mental nessa emoção e nesse desejo, a forma pensamento mento-astralina, chamada de elemental artificial astral. Esse elemental artificial astral, que vai ter uma forma, que vai agir durante um tempo, terá como programação na sua ação o desejo, a paixão, a emoção que eu emiti nesse momento, que eu estava expressando nesse momento. A força dessa forma pensamento vai estar relacionada à força do pensamento, do desejo, da paixão e da emoção que estiveram presentes. Também a força da forma pensamento mental vai estar relacionado à força da reflexão abstrata ou do sentimento que eu tive, ou da reflexão concreta que eu tive pensando a forma pensamento concreta que é emanada pelo corpo mental concreto. Importante perceber que toda a nossa subjetividade, ou tudo que acontece no nosso mundo interior, que envolve, por uma parte, desejos, emoções, paixões, e por outra parte, pensamentos e sentimentos, isso no nosso campo energético sempre vai criar dois efeitos: uma vibração e uma forma. Tudo que nós pensarmos e sentirmos vai criar uma vibração e uma forma. Essa vibração e essa forma terá um tempo de expansão e de vida mais amplo de acordo com a força desse pensamento, da continuidade desse pensamento, desse desejo, dessa paixão, seja o que estivermos expressando do nosso mundo interior. Mas é importante pensar que tudo que nós expressamos internamente vai criar dois efeitos. Um efeito em termos de vibração e um efeito em termos de forma. Primeiro, sempre acontece a vibração, que vai ocorrer no corpo mental ou no corpo astral, de uma maneira complexa ou simples. Isso quer dizer o quê? Que existe
algumas expressões do nosso mundo interior que envolvem muitas coisas, envolve pensamentos, envolve muitos tipos de sentimentos, envolve desejos e emoções variados. Então isso vai mexer com vários tipos de matérias existentes, sutis e densas, do meu corpo astral, ou do meu corpo mental, ou dos dois. Sempre que a gente mexe com um tipo específico de matéria, por exemplo, uma matéria densa que está muito relacionada com a raiva, então nós falamos que é uma vibração simples. Mas, sempre que mexe com uma variedade de matérias, por exemplo, a raiva, que está envolvendo outras emoções também e que está envolvendo pensamentos, por isso, mexendo com matérias diversas do meu corpo astral e do meu corpo mental concreto, nós falamos de vibrações complexas. O corpo astral e o corpo mental, relembrando, vai ter uma variedade de matérias mais sutis e mais densas que estão naturalmente vibrando num grau específico energético. Ok, vamos continuar aqui. Me deu uma pausa aqui ao perceber a apresentação. Então vamos dar continuidade. Então, quando nós emitimos uma vibração, isso permite uma expansão do nosso corpo energético, onde determinados graus de matéria são acionados. Depois que eu paro de manifestar aquela expressão do meu mundo interior, essa expansão ela se contrai novamente, as matérias que foram ativadas, elas se relaxam novamente e eu volto à minha configuração natural. Mas vai acontecendo algumas coisas aí. Aqueles pensamentos que vão sendo contínuos, ou aqueles sentimentos que vão sendo contínuos, que vão permitindo a expansão e a ativação de determinadas matérias que estão presentes no meu corpo astral ou corpo mental. Quando eu volto, quando eu paro, mas isso se repete muitas e muitas vezes, cada onda vibratória, cada vibração que reflete aquele pensamento, aquele sentimento que eu estou expressando com continuidade, aumenta no meu corpo energético a quantidade de matéria que reflete aquela expressão interior. Vamos dar um exemplo? Quando eu tenho um surto de raiva, então as matérias do meu corpo astral, lembra que o corpo astral é o corpo que media emoções, mais densas, que estão relacionadas a esse tipo de vibração, a vibração da raiva. Quando eu emito raiva, as matérias do meu corpo astral começam a vibrar e aquelas matérias, elas assumem uma relevância diante das outras matérias que estão no meu corpo astral, porque elas nesse momento estão sendo ativadas, ligadas. Isso permite ondas específicas, formas específicas na minha aura astral. E quando a raiva passa, isso diminui a ativação dessa matéria astral que foi mobilizada pelo sentimento da raiva, diminui, volta à normalidade. Mas aumenta o número de matéria astral que repercute sobre a ação da raiva. Se eu torno a raiva constante, muitas e muitas vezes esse conjunto de matérias é ativado. Quando relaxa, volta à normalidade, aumenta o número de matérias do meu corpo astral que reage sobre a ação da raiva. Então, meu corpo astral vai aumentando a categoria de matérias mais densas
que reage sobre a ação da raiva. Então, digamos que eu fiz isso muitas vezes. Muitas e muitas vezes manifestei a emoção da raiva com intensidade, de forma desequilibrada. Ah! Ok. Chega um espírito que quer me influenciar. Ele percebe quanta variedade de matérias mentais densas, aliás, de matérias astrais densas. E aí ele estuda essa vibração e percebe que está relacionada à raiva. Então, se ele atrai um espírito na pátria espiritual, esse espírito que quer me obsediar, atrai esse espírito na pátria espiritual, domina esse espírito, um espírito que está vibrando na espiritualidade sobre a ação da raiva, ele com muita facilidade vai conseguir se conectar esse espírito no meu campo energético, porque tem muita matéria ali que foi se configurando densa sobre a ação da raiva. E com muita facilidade a minha raiva vai ser ativada sobre a ação da raiva desse espírito, porque existe um caminho energético muito grande que já foi construído entre a emoção da minha raiva e o tipo de matéria do meu corpo astral. Então, nesse caso, não existe defesa psíquica que você pode fazer que vai te defender da raiva, a não ser começar a educar a emoção da raiva, que vai mudando a categoria de matéria e vai diminuindo a quantidade de matéria densa que repercute sobre a ação da raiva. Então, se de repente eu estou num ambiente e tenho ali muita matéria relacionada, densa, que foi matéria astral densa, que repercute sobre a ação da raiva. Se tem uma forma mental ali naquele ambiente que foi criada por outra pessoa, uma forma astral, e que tem na sua vibração a raiva, porque essa forma mental foi criada no momento em que alguém estava lá, raiva, eu passo por aquele ambiente. Essa matéria, essa forma mental, com muita facilidade vai se conectar no meu campo astral, porque existe matéria no meu campo astral, muita ali, que reflete isso. E provavelmente eu vou começar a sentir a minha raiva vai ser ativada, e eu nem mesmo sei porque estou com raiva. Eu dei 2 exemplos que mostram a ativação da raiva que está no meu psiquismo, mas que foi ativado por eu ter um rol de matéria densa que foi construído sob a repercussão da minha raiva. Mostrei a ação de um espírito no meu campo energético e mostrei a ação de uma forma pensamento no meu campo energético. Então olha que interessante. A cada onda vibratória que eu tenho, eu aumento a quantidade de matéria no meu corpo astral ou no meu corpo mental que está relacionado àquela vibração. Ora, seja matéria astral ou matéria mental, as vibrações vão predispondo a matéria dos meus corpos energéticos a uma vibração específica, a um tom específico. E a consequência disso é que a minha energia vai ter uma predisposição a reagir mais sobre a ação de determinadas vibrações. Porque está relacionado ao grau de matéria que eu tenho no meu corpo astral ou no meu corpo mental. Existe uma profunda conexão entre a subjetividade e o tipo de matéria que existe no corpo astral e no corpo mental. Ou seja, existe uma profunda conexão entre os pensamentos e os sentimentos que eu tenho e matérias mais densas ou mais sutis que eu vou ter nos meus corpos energéticos. E toda conexão existe porque existe um tipo de matéria ali específica no meu corpo energético que permite essa conexão. E se existe esse tipo de matéria ali, é porque existe na minha subjetividade a emoção vibrando, se expressando, melhor dizendo,
sobre aquela característica, porque a raiva pode se expressar sobre outras características mais harmônicas e muito mais bem direcionada. Mas se existe uma matéria densa ali relacionada à raiva, é porque existe no meu psiquismo a manifestação da raiva sobre aquela característica. Uma raiva descontrolada, uma raiva que é utilizada de uma maneira passional, que não é racionalizada, que não é trabalhada. Então a grande questão é que não importa se estamos sendo ativados, se estamos sendo influenciados por que tipo de onda externa vibratória. Essa não é a questão. É claro que podemos criar defesas energéticas, podemos fazer limpezas em nosso corpo energético e é importante que façamos isso. Mas o X da questão é, se alguma coisa me afetou, é porque existe matéria específica com certa densidade ou com certa sutilidade, porque pode me afetar energias sutis também, nos meus corpos energéticos. E se existe isso lá, é porque existe isso no meu psiquismo, existe isso na minha interioridade. Então, se eu sou afetado pelo amor, é porque existe amor. Se as energias do amor encontram respaldo nos meus corpos energéticos, é porque em certa medida eu já desenvolvi o amor na minha expressão interior. Se determinadas energias mais densas se conectam no meu corpo energético, é porque em certa medida eu tenho essas expressões que podem estar conscientes ou inconscientes em meu psiquismo. E o convite sempre é para o autoconhecimento, para que eu tome consciência dos aspectos positivos que eu já tenho e talvez eu não esteja percebendo, para que eu tome consciência e eduque os aspectos improdutivos que eu tenho na minha interioridade e que talvez esteja consciente em outra parte inconsciente. Como age a vibração? As vibrações irradiadas vão ser de maior ou menor potência, e as formas pensamentos também, porque toda vibração cria uma forma pensamento. Então, tanto as ondas, as vibrações irradiadas, que vai criar uma onda energética que vai se espalhar pelo ambiente, e também vai criar uma forma pensamento, vão ter uma potência maior de acordo com a maior ou menor proximidade com a fonte, ou seja, acabou de ser emitido, então tem uma intensidade maior. Está há muito tempo do tempo em que foi emitido, tem uma intensidade menor. E isso não importa se já passou muito tempo, ainda essa forma de pensamento tem uma energia muito forte. Tem energia muito forte pela força do pensamento que foi, mas com certeza no momento em que foi irradiado, estava na sua maior potência, estava na sua maior vibração. Essa vibração que vai criar uma forma pensamento, ela pode se reproduzir, reproduzir a sua ação quando se conecta em outros corpos energéticos ou quando se mantém conectado em nosso corpo energético. Nós vamos perceber que algumas formas pensamentos vai se aderindo em nosso corpo energético e fica como uma entidade viva, um elemental artificial agindo, descarregando aquela programação em nosso sistema energético. E existem outras formas de pensamentos que se deslocam na atmosfera e agem em outros corpos energéticos. Para agir em algum corpo energético, é necessário que exista matérias energéticas que vibram no mesmo teor da matéria que aquele corpo energético
foi formado. Lembra que o corpo, a forma pensamento, tem um corpo, porque no momento que eu vibro e se desloca aquele holograma na minha aura, seja na astral ou mental, isso atrai matérias específicas e dá um corpo para ele e ele se desloca. Ele pode ficar com esse corpo energético conectado em meu corpo energético, ou ele pode se deslocar. Mas ele vai continuar agindo no meu corpo energético ou agindo em outro corpo energético, porque nesses corpos energéticos que a forma pensamento age, existem matérias específicas que vibram numa densidade ou numa sutilidade específica que permite essa conexão. No momento em que existe a reprodução da vibração, no momento em que existe a reprodução da... Desculpa, eu fui ver uma coisa aqui, eu estou em horário de atendimento e estou aproveitando entre um paciente e um outro para fazer a palestra. No momento em que a forma pensamento, seja no meu campo energético, seja em outro campo energético, ela se conecta e ela descarrega a sua programação, se isso vai ativar determinados pensamentos e emoções dentro de mim, se eu alimento esses pensamentos e essas emoções dentro de mim, a minha energia se expande nesse sentido e retroalimenta essa forma pensamento. Então, eu não só vou criar outras formas pensamentos afins que podem ficar aderido no meu campo energético ou ser emanado na atmosfera, mas eu também retroalimento, dou um certo combustível para essa forma pensamento que se aderiu em meu sistema. Ou seja, aquilo que a pessoa vai patrocinar em termos de pensamento e emoções, no momento em que a forma pensamento age, vai fortalecer aquela forma pensamento e vai criar outras formas pensamentos. A distância em que uma forma pensamento consegue agir, a sua força e persistência de influência vai depender muito da força da concentração do emissor e da clareza com que esse emissor sentiu e pensou a respeito, de forma redundante, o que ele sentiu e do que ele pensou. Então, eu tive um pensamento ligeiro a respeito, e não de forma continuada, porque quando nós falamos força do pensamento, nós estamos querendo falar força de foco. Né? Existem pessoas que têm um poder de foco muito grande e conseguem ficar ali muito tempo percebendo determinada coisa sem desviar o pensamento. É a força da concentração. Quando falamos aqui de força do pensamento, estamos falando de força da concentração. Isso pode ser desenvolvido. Existem técnicas que desenvolvem a força do pensamento. E a clareza é os detalhes, a clareza, a forma com que aquilo foi pensado, foi concentrado. Então, eu tive um pensamento ligeiro específico sobre o amor, que foi muito descontínuo, não teve grande poder de concentração e não foi muito claro. Isso até criou uma forma, mas essa forma de pensamento não consegue agir a longas distâncias, não vai ter muita força, não vai ter muita persistência e vai se dissolver depois de um certo tempo. Digamos um Francisco de Assis que, num momento específico de êxtase, pensou e sentiu amor. Fez isso de forma muito focada, com muita clareza. Talvez existam ainda formas pensamentos na região da Umbria, lá na Itália, que foi decorrente do que Francisco pensou e sentiu sobre o amor. De tal forte e claro que foi essa forma pensamento. Olha que interessante.
Então a distância, o tempo de permanência, a força e a persistência de sua influência estará relacionado à força e à clareza em que o Criador expressou determinadas coisas e formou aquela forma pensamento. Formas pensamentos, então, fortes e claras durará mais tempo. Formas pensamentos fracas e com falta de clareza durará menos tempo. Algumas formas pensamentos podem aderir em nosso sistema energético e nós não percebemos porque estamos focados em outras coisas. Mas muitas vezes quando a gente, por exemplo, digamos que eu tenha matéria mental, matéria astral densa em certa quantidade, que foi construída pela expressão da sexualidade em desalinho. Aquela sexualidade mais primitiva, que não tem responsabilidade, que não está envolto nas questões da ética e tudo mais. Que eu expresso muito isso. Então eu vou ter uma quantidade de matéria astral densa que reflete a expressão dessa sexualidade. Digamos que eu passei num ambiente que tinham formas pensamentos que foram criadas por emoções sexuais, por desejos sexuais primitivos. Aquelas formas aderiram em meu sistema, mas eu estou ali focado no meu trabalho, focado nas coisas que eu estou fazendo, nem percebo. Chego em casa, vou dar aquela relaxada, vou tomar um banho. Aí lá durante o banho, começa a vir imagens mentais ou uma impulsividade voltado à sexualidade e em desalinho, no sentido de falta de responsabilidade, talvez vontade de trair a minha esposa, um exemplo. Ou ir numa casa de prostituição, outro exemplo, um impulso. A maneira como está traduzindo depende do mapa de mundo daquela pessoa, mas esse impulso está vindo da influência dessas formas pensamentos que naquele momento em que a pessoa deu uma abrandada, a energia começou a ter espaço na consciência, a energia começou a pessoa começou a tomar consciência das energias que estavam atuando, conectadas àquele tipo de matéria astral que ela tem, das formas pensamentos que estavam ali conectadas. Ok, mas digamos que essa pessoa, o mesmo exemplo, tem lá matéria densa específica, o mesmo exemplo, e passou por um ambiente que tinha formas pensamentos em nível sexual. Ela, focada ali no trabalho, não percebeu, mas aí, ela no trabalho, ela assiste um vídeo que fala sobre Francisco Cândido Xavier, um exemplo. E aí nesse momento em que ele está vendo sobre a vida, sobre a pureza, aquilo sensibiliza de tal maneira que ele se emociona, ele começa a sentir vontade a respeito de ter uma vida mais digna, de educar as forças em desalinho dentro dele. Ele se envolve com emoções superiores, o que acontece no corpo astral. Outras matérias mais sutis são ativadas e talvez, dependendo da intensidade desse momento, se desagrega do seu sistema aquela forma pensamento de cunho sexual desequilibrado que ele absorveu quando ele passou por aquele momento. Então, muitas vezes, isso são dois exemplos para mostrar, e ele nem percebeu que isso aconteceu, nem percebeu que isso se desagregou. Talvez ele teve até uma sensação de que algo pesado saiu dele, mas ele não teve a percepção das formas pensamentos que foram agregadas em seu sistema e que iriam em determinado momento predispô-lo a. Um terceiro exemplo, não acontece nada disso no trabalho, a pessoa vai para casa, está lá no banheiro, de repente tomando um banho e ele começa a entrar em contato com esses impulsos, mas ao invés de se entregar, ele começa uma reflexão a respeito da importância da dignidade, as consequências da dignidade dentro da lei de causa e efeito, o que pode causar para ele se ele
em termos de consequências negativas, o quanto que vai ser bom o equilíbrio sexual, como ele pode usar essa sexualidade e expressar de forma digna e amorosa com a esposa, e expressar essa sexualidade em outras coisas, no sentido de arte, de filosofia, de esporte, etc. O que acontece? Essa forma pensamento, dependendo da intensidade dessa reflexão, se desliga, se desloca. E ele, então nós demos aí 3 exemplos de quando formas pensamentos se aderem ao nosso sistema energético, que nós não percebemos, que não nos influencia no momento, e de 3 formas, e podem existir outras formas, de 3 formas que são ampliadas nesse sentido a respeito de como reagir à conexão das formas pensamentos. A vibração que a forma pensamento vai descarregar vai ativar dentro de nós os sentimentos e os pensamentos que estão afins, que temos, e que são afins àquela forma pensamento. Mas o conteúdo, porque esses sentimentos, por exemplo, digamos que uma forma pensamento de cunho sexual primitivo se aderiu em nosso sistema, ok? Vamos lá. Vai ativar os desequilíbrios sexuais que eu tenho. Mas essa pessoa que criou aquela forma pensamento que se aderiu em meu sistema, ela nunca foi num prostíbulo, numa casa, mas ela trai a esposa com um amante. E como se aderiu ao meu sistema, ativou o mesmo tipo de sexualidade, esse mesmo tipo de vibração sexual, mas eu não tenho como hábito trair a minha esposa no sentido com outra pessoa que... eu tenho como hábito trair a minha esposa num prostíbulo. Então o que acontece? Vai ativar a mesma força, mas o conteúdo e a maneira como eu vou traduzir vai depender do meu mapa de mundo. Como eu tenho como hábito trair a minha esposa num prostíbulo, a maneira como eu vou traduzir essa forma de pensamento eu acho que eu vou naquele prostíbulo, eu vou me encontrar com aquela garota de programa, etc. Compreendem que a forma de pensamento, quando se conecta, ela descarrega uma vibração. Mas a pessoa que construiu aquela forma de pensamento, diante daquela força sexual em desequilíbrio, pode ter expressado ela de outra maneira. Eu não vou expressá-la quando ela se conectar da mesma maneira que ele. Eu vou expressar o mesmo tipo de força, aquele tipo de sexualidade em desalinho, mas de acordo com os meus hábitos. Poderia ser então uma forma de pensamento de devoção. Alguém que eu passei num ambiente, captei uma forma de pensamento de devoção. Mas aquela pessoa que estava se devotando, estava pensando em Krishna. E no meu sistema, como eu sou muçulmano, eu não sou muçulmano, mas no exemplo, né, como eu sou muçulmano, aquela forma de pensamento, quando se conecta em meu sistema vibratório, vai ativar as expressões de devoção que eu tenho dentro de mim. Mas eu não vou expressar em relação a Krishna, eu vou expressar em relação a Maomé. Aos ideais do Alcorão, a Alá, digamos assim. Mas olha que interessante, a mesma força, a forma de pensamento tem uma vibração, mas a maneira como, quando ela se descarregar em meu sistema, como eu vou expressá-la vai ser de acordo com os meus condicionamentos, com os meus hábitos, com as minhas crenças, com os meus valores. Então, a forma de pensamento traz uma essência específica, que está relacionada ao que um outro pensou e sentiu. Mas a maneira como ela vai se expressar quando ela se conectar no meu sistema vai depender dos conteúdos que existam dentro de mim, do meu mapa de mundo. As formas de pensamentos, elas vão agir nos campos energéticos de acordo também com a maior intensidade. Então, digamos que uma forma energética sexual em desalinho se aderiu em meu sistema, mas eu tenho menos matéria densa relacionada à sexualidade em desalinho do que outra pessoa
que tem mais matéria densa relacionada à sexualidade em desalinho. Porque ele tem hábitos sexuais, esses hábitos sexuais em desalinho em maior intensidade do que eu. Então, duas pessoas que passaram pelo mesmo ambiente essas formas de pensamentos que estão ali vão aderir em seu sistema energético. Mas a maneira como vai agir, em maior intensidade ou menor intensidade, vai ser de acordo com o grau de matérias densas que vão ter para aquela forma mental repercutir. Eu vou ter menos que ele, esse impulso vai se expressar dentro de mim de uma maneira menos intensa e mais intensa do que naquela pessoa. Então, a minha paciente dizendo que vai se atrasar, então eu vou continuar até tocar lá. Refletindo ainda a respeito das formas pensamentos, eu gostaria de falar algo que é sobre a essência elemental. A essência elemental é um conhecimento que tem dentro da teosofia, que fala do tipo de matéria específica que existe nas dimensões. Nós temos, por exemplo, a quarta dimensão, ou a dimensão astral. Nós temos, por exemplo, a quinta dimensão, ou a dimensão mental. E essas dimensões vão ter matérias astrais. A dimensão astral vai ter matérias astrais mais densas e mais sutis. A dimensão mental vai ter matérias mentais mais densas e mais sutis. Mas independente da densidade da matéria, todas as matérias do plano astral e todas as matérias do plano mental vai ter uma essência elemental. Ou seja, é como se fosse uma programação básica para aquela matéria reagir e ser influenciada. Essa essência elemental está presente em todos os tipos de matérias astrais. A essência elemental astral está em todos os tipos de densidades de matérias astrais. A essência elemental mental está em todos os tipos de densidades de matérias mentais. É como se fosse uma essência que vivifica todas as matérias astrais, a matéria essencial astral, ou todas as matérias mentais, a matéria essencial mental. Muito bem. Essa essência elemental permite que a matéria, seja mental, seja astral, responda a determinadas expressões. Por exemplo, a essência elemental astral está programada para responder às emoções, aos sentimentos, aliás, às emoções, aos desejos, às paixões, à vontade mais brutalizada do ser. Ora, a essência elemental é como se fosse uma programação que favorece para que aquele tipo de matéria tenha uma maior facilidade para mediar as expressões que estão afins a ela. No caso da matéria astral, emoções, desejos, paixões, vontade mais brutalizada. No caso da matéria mental, crenças, pensamentos concretos, se for matéria mental concreta, pensamentos abstratos e sentimentos, se for matéria mental abstrata. Mas a essência elemental da matéria, da dimensão mental, a essência elemental que forma todas as matérias mentais, tem uma programação para responder, para ser influenciada por pensamentos, por sentimentos, por crenças. E a essência elemental astral tem uma programação para que todas as matérias que existam no plano astral respondam com facilidade a emoções, a desejos, a paixões, a vontade mais brutalizada. Então,
o nosso corpo astral é formado de uma variedade de matérias astrais, mais densas e mais sutis. E todas essas matérias astrais têm uma essência elemental que a programa para se sensibilizar diante de todas as expressões internas que estão afins a essa essência elemental. Eu estou falando do corpo astral, essência elemental astral, as expressões de emoções, desejos, paixões que eu emito, vai encontrar nessa matéria astral por causa da essência elemental, facilidade de ressonância. É uma espécie de vida na matéria que predispõe ela a captar os pensamentos e os sentimentos da nossa consciência espiritual. A matéria então fica vivificada por essa essência elemental. Gostaria de falar um pouco sobre as formas e os efeitos das formas pensamentos. As formas pensamentos vai apresentar uma variedade de cores e uma variedade de formas, esses elementais artificiais ou formas pensamentos. O pensar e o emocionar, que vai atrair determinada matéria específica, vai construir essa forma pensamento numa matéria apropriada que vibra numa certa intensidade, afim àquele pensamento e àquela emoção, proporcionando que a forma pensamento apresente formas mais sutis ou mais densas e apresente cores específicas. Então, quando pensamos, e aí, além das cores, pensando agora a respeito das formas, quando pensamos a respeito, ou sentimos, ou nos emocionamos a respeito de outra pessoa, a forma pensamento que emanamos é dirigida para aquela pessoa e se encontra ressonância, se conecta naquela pessoa e descarrega no corpo mental ou no corpo astral a programação que formou aquela forma pensamento, descarrega a vibração. E aí a pessoa, se tem ressonância, começa a traduzir para o seu mapa de mundo aquela forma pensamento astral ou mental. Se pensamos coisas a respeito de nós mesmos, as formas pensamentos que criamos vão flutuar e conectar-se em nosso sistema energético. E como se fossem entidades vivas, vão atuar em nosso sistema energético, predispondo-nos de forma mais intensa àquilo que trazemos dentro de nós. Então, eu expresso raiva, isso está dentro de mim, e eu tenho um condicionamento específico relacionado à raiva. Essa raiva vai criando raiva de mim mesmo, por exemplo, vai criando formas pensamentos que estão conectadas a mim. O que acontece? Essas formas pensamentos agem e me mobilizam mais e mais a raiva, além do meu próprio condicionamento. Então nós construímos a nossa realidade o tempo todo. E essas formas pensamentos de raiva acabam também me atraindo a situações, a energias, a pessoas que estão também nesse rol vibratório. Eu criando o meu destino. E por aí vai. Então, o desdobramento dessa forma pensamento, que sai de sua origem, que é criado na sua origem, que fica na própria origem ou chega a outra pessoa, carrega o campo energético com os efeitos de suas vibrações. A compreensão que a pessoa tem vai ser de acordo com a sua interpretação. As formas pensamento generalizadas, que não estão relacionadas a algo que eu penso sobre mim mesmo, ou que eu penso sobre outra pessoa, vai se deslocar de meu sistema energético e vai flutuar na atmosfera. E vai irradiar vibrações de acordo com os pensamentos e as emoções que a criaram. Podem se conectar a outras formas pensamentos, por afinidade.
pode ficar no ambiente que foi criado. Múltiplos efeitos envolvem essas formas de pensamento generalizadas. Um efeito de uma forma de pensamento generalizada é pensar na situação do Brasil. Não estou pensando na Dilma, nem nos políticos, mas estou pensando de uma maneira geral na situação depreciada econômica do Brasil. Isso cria uma forma de pensamento. E isso vai ficando na atmosfera do Brasil. E isso vai criando uma condição energética que influencia os moradores do Brasil. Influencia aqueles que estão em ressonância. Ou fica um conjunto de energias que dificulta para que outras possam agir especificamente. Então, reflexões negativistas a respeito do Brasil vai criando formas, pensamentos negativistas, que não estão ligadas a nenhuma pessoa específica ou a mim, mas uma reflexão geral, e que vai ficando na atmosfera astral do Brasil. Existem princípios fundamentais que delimitam a forma pensamento. 3 são esses princípios fundamentais. A qualidade do pensamento vai determinar a cor dessa forma pensamento. Então, pensar sobre o amor, sentir amor. Eu posso sentir um amor egocêntrico, que é um amor que eu sinto por alguém que faz coisas para mim, e eu posso sentir um amor maduro, que é eu amo pela alegria de amar uma outra pessoa, porque o outro é ser humano independente do que ele me dê. Essa forma de pensamento criada sobre a influência do sentimento do amor vão ter cores diferentes. A qualidade do amor, no segundo exemplo, é mais ampla, porque é um amor mais maduro. Então vai ser de um carmim mais translúcido, mais sutil a cor dessa forma de pensamento. No primeiro exemplo, a cor da forma de pensamento de amor também, mas um amor mais egoístico, vai ser um carmim mais brutalizado, um carmim mais próximo do avermelhado. Então, a cor da forma de pensamento estará relacionado à qualidade da forma, do pensamento e do sentimento que tivemos. A natureza da forma de pensamento, que natureza ela apresenta, que forma ela apresenta, vai estar de acordo com o que nós estivermos pensando. A forma específica da forma de pensamento vai ser, então se é de alguém específico, vai ter a forma daquela pessoa, se é sobre mim, vai ter a minha forma, se é de uma maneira generalizada, vai adquirir simbologias que reflitam essa forma generalizada, mas a forma vai estar de acordo, seja generalizada, simbólica, ou relacionada a alguma pessoa, ou a algum objeto, ou a mim mesmo, a forma vai estar de acordo com a natureza desse pensamento. A definição do pensamento ou do sentimento, a clareza, qual definido nós pensamos a respeito daquilo, consistente, né? Com clareza, com detalhes, vai fazer com que a forma pensamento apresente-se de forma mais clara, mais rica de detalhes, com uma forma mais elaborada. A clareza permite uma forma mais elaborada e um entrelaçamento da matéria também mais elaborada. Por isso dura mais formas pensamentos que são mais claras. E a força do sentimento, da vontade, da emoção, do pensamento, que é a constância que eu consigo ficar focado naquilo, vai envolver a durabilidade da forma pensamento. Então, pensando a respeito do amor, eu pensei sobre o amor universal, saiu aquele carmim mais translúcido, pensei a respeito de uma pessoa, saiu na forma daquela pessoa, mas não foi muito contínuo. Foi claro porque eu pensei com riqueza de detalhes, com clareza de sentimentos e pensamentos, mas não foi contínuo, não foi muito focado. Então, dura, mas a durabilidade não é muito longa. Ok? Mas eu tive esse mesmo pensamento, com essa mesma clareza em relação à mesma pessoa, mas fiquei mais focado. Então, talvez dure anos, talvez muito tempo, como uma
forma de vida artificial que influencia ali, que é emanada para a pessoa e que pode ficar ali em torno da pessoa durante muito tempo. As cores que envolve, então, apenas voltando os princípios fundamentais que envolve o pensamento, a cor do pensamento vai estar relacionada à qualidade do pensamento, a forma do pensamento vai estar relacionada à natureza do pensamento, a clareza de contornos da forma do pensamento vai estar relacionada à definição que tivermos, a riqueza de definição que tivermos em relação a esse pensamento e emoção e sentimento, e a durabilidade vai estar relacionada à força de concentração que tivemos relacionado àquele pensamento ou àquela emoção. O significado das cores foi percebido de uma maneira geral pelos videntes a respeito das formas pensamentos. Esses videntes que colocaram essas cores foram os pesquisadores dentro da teosofia. Então eles perceberam que formas pensamentos que têm cores, lembra que cores reflete a qualidade da forma pensamento, que tem cores, colorações pretas, são formas pensamentos que têm ali vibrações muito fortes de ódio e maldade. Vermelho, raiva, vermelho escuro, impulso animalizado. Então todo impulso animalizado foi observado que as formas pensamentos, por exemplo, uma sexualidade animalizada vai ter lá a cor naquela forma pensamento de um vermelho escuro. Marrom claro, avareza, marrom acinzentado, vibrações relacionadas ao egoísmo. Cinza escuro, vibrações relacionadas à depressão. Cinza pálido, vibrações relacionadas ao medo. Verde, adaptabilidade. Verde musgo translúcido e sutil, a questões de cura. Verde delicado e luminoso, compaixão. Nuances do carmim está relacionado ao amor e à afetividade. Amarelo prímora está relacionado à intelectualidade elevada e altruísta. Azul claro e brilhante foi percebido em formas pensamentos de devoção religiosa superior. Então, percebemos aí que as cores das formas pensamentos relacionado à qualidade daquele pensamento, se é de ódio, se é de amor, se é de intelectualidade elevada, de devoção religiosa superior, de devoção egoística. Então vai formar cores específicas. Apenas alguns exemplos das cores relacionadas à qualidade do pensamento e do sentimento expressado e vibrado. O tipo de matéria que vai estar em volta daquela forma pensamento vai estar relacionado ao nível de maturidade interior. Vamos ter, por exemplo, formas pensamentos mentais constituído de matéria mais densa e formas pensamentos mentais constituídas de matéria mental mais elevada. A pessoa, isso tem toda uma conexão com o tipo de matéria que tem no seu sistema energético, no corpo mental, e o tipo de matéria que tem está relacionado ao grau de maturidade, o que a pessoa mais expressa, o que é comum no dia a dia dele. Então a pessoa que está muito relacionada à amorosidade superior, às reflexões superiores, vai ter no seu corpo mental matérias mais sutis. As suas formas mentais, quando criadas, porque lembra, né? Tem um holograma, tem uma vibração no corpo mental, tem um holograma e junta a matéria afim. Ou seja, a matéria mental que é agregada num corpo mental que tem matéria mais sutil também será sutil. Então essas formas pensamentos criadas por pessoas que têm matérias mentais mais sutis também terá uma matéria mental mais sutil. Então, pessoas que são mais dadas à intelectualidade altruísta, a intelectualidade filosófica, vai ter essa forma de pensamento, vai ter matéria mental superior, que são mais sutis. Aquele pensamento mais desejante, que é o pensamento que envolve as paixões, a forma pensamento, que vai ter também um elemento, uma forma mista, né, porque tem desejo e pensamento, na parte, né, da forma
da forma mista, que relaciona a matéria mental, vai ser matéria mental mais concreta, mais densa, mais brutalizada. Então, o tipo de matéria que envolve as formas pensamentos está relacionado ao grau de maturidade do ser. Existem aí três tipos de formas pensamentos. Três tipos de formas pensamentos, ok? Existe aquela que toma a forma do pensador, porque ele se imagina, quando ele está falando de si mesmo, às vezes se projetando, pensando a si mesmo, seja no passado, ou seja, fazendo uma projeção ao futuro, imaginando ele mesmo distante, ele vai criar uma forma pensamento com a sua forma. Muitas vezes os videntes confundem o corpo astral com essas formas pensamentos que adquirem a forma da natureza do pensamento, ou seja, do que foi pensado, de quem foi pensado. Então, às vezes a pessoa confunde com o corpo astral dos espíritos, mas muitas vezes está vendo formas pensamentos construídas. Então, existe aquela forma pensamento que toma a forma do pensador, ele está se imaginando, pensando em si mesmo no passado ou no futuro, e essa forma pensamento pode ser vista pelo vidente, e essa forma pensamento, juntando elementos ectoplásmicos, também pode se materializar, ou seja, as pessoas verem essa forma pensamento. Se a pessoa estiver pensando a respeito de si mesmo com certa clareza, com força, etc., vai juntando matéria mental em torno dessa forma, desse holograma que se forma na aura do corpo energético, e essa forma pensamento a respeito de si mesmo pode adquirir o mesmo tamanho da pessoa, ou mesmo se apresentar de forma até maior, dependendo da força dessa forma pensamento. Existe um outro tipo de forma pensamento, que é a que assume a imagem de algum objeto ou de alguma pessoa. Nós estamos focados em alguma pessoa, em algum objeto ou em alguma situação também, e aí se forma na matéria mental aquele holograma, seja astral ou mental, que atrai a matéria astral e mental que vibra afim e que se forma, apresenta a mesma forma daquela pessoa, daquele objeto e daquela situação. Se for forte isso vai se apresentar na forma, no tamanho que a pessoa tenha, ou que aquela pessoa tenha, que aquele objeto tenha, ou até maior que aquele objeto tenha, ou que aquela pessoa tenha, que nós estamos pensando. Porque a força do nosso pensamento atraiu mais matéria e fez com que também a sua forma fosse maior. E existe um terceiro tipo de forma pensamentos, que toma uma forma simbólica, revelando a sua natureza através da matéria que atrai. Ou seja, quando pensamos, por exemplo, de uma maneira filosófica, pensamos de uma maneira mais impessoal, sem pensar em nós mesmos ou pensar em alguém propriamente dito, essa forma, pensamento, também vai adquirir uma forma. De acordo com o nosso mapa de mundo, aquilo que representa as coisas que estamos falando vai dar forma a essa forma pensamento. Mas não será uma forma nossa, porque nós não estávamos pensando em nós mesmos e nem em alguém específico. Pode até aparecer uma forma, por exemplo, uma aranha, ou uma cobra, ou, sei lá, um sol, mas porque para o nosso mapa de mundo, essas simbologias que estão envolvendo essa forma pensamento estão associadas àquilo que nós estamos pensando de uma maneira mais impessoal. Ok? Essas formas pensamentos, quando dirigidas, quando conectadas na aura,
elas vão ter um poder de serem maior reproduzidas ou repelidas de acordo com o tipo de matéria que tem naqueles corpos energéticos que elas se conectam. Se pensamos no amor, por exemplo, e a pessoa que estamos pensando tem um campo energético afim a isso, aquela forma de pensamento em torno dela vira um verdadeiro escudo de proteção, que a influencia com muita intensidade de acordo com a ressonância que ela apresenta, ou seja, de acordo com a matéria que ela possui em seus corpos astrais, que permite essa conexão. Então tivemos aí uma pequena aula, uma pequena grande aula, porque 1h e 35 minutos, sobre formas mentais. Teremos a oportunidade de aprofundar, de contextualizar e de melhorar isso. Mas no momento, uma pequena introdução a respeito disso. É muito importante 2 livros, além da matéria de Joseph Gleber, tem capítulos muito interessantes sobre as formas mentais. E um outro livro que praticamente deu base para toda a formação dessa palestra é as formas pensamentos. Eu estava falando de formas mentais, mas estou falando de formas pensamentos, que também podem ser formas mentais ou astrais. Mas o livro Formas Pensamentos, do Lea Bitter e da Annie Besant, da Teosofia. Tem muitas informações a respeito de formas pensamentos. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.